Eu sou o professor Sérgio de Lima Pessoa. Hoje nossa aula vai ser sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos ver o que é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é dito retângulo se somente se um dos seus ângulos internos for igual a 90 graus. Por exemplo, radical. Então aqui é um ângulo reto, ó, um ângulo de 90 graus. Tá? Em cima desse triângulo que nós iremos trabalhar a partir de agora, triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras relaciona o comprimento dos lados do triângulo retângulo, onde esses lados terão nomes específicos. Tá? Os lados que formam um ângulo de 90 graus são chamados de cateto. Tá? Então temos dois catetos e a parte maior é a hipotenusa, tá? Que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então nós temos cateto, cateto e hipotenusa, que são os lados do triângulo retângulo relacionado a Pitágoras. O enunciado desse teorema é o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos corresponde ao quadrado da sua hipotenusa. Por exemplo, temos aqui um triângulo retângulo, tem cateto, cateto e hipotenusa. Tá? Quando eu falo quadrado, aqui é um quadrado mesmo. Tá? Por exemplo, tá? A minha hipotenusa ela mede 5 centímetros. Então, a gente vai chamar um quadrado de 25 quadradinhos. O cateto mede 4. Tá? Vou chamar um quadrado de 16 quadradinhos. Outro lado mede 3, um quadrado de 9 quadradinhos. Então, nós temos o seguinte, ó. Cateto, quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Quer dizer o quê? Tá? Meu cateto mede 3, tá? Então, vou formar um quadrado. 3 vezes 3, 9. Outro cateto mede 4. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Somando os dois, 16 mais 9, vai dar igual ao quadrado da hipotenusa, ó, 25. Como iremos escrever a fórmula do teorema de Pitágoras? Tá? Segundo o enunciado do teorema, a fórmula é a seguinte: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? Alguns autores, alguns professores escrevem dessa maneira, onde o a é hipotenusa, o b é cateto e o c é cateto. Eu prefiro assim: hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Por quê? Alguns alunos se confundem com as letras, né? A, B, C, outro vai ser C, D, E, tá? Então eu prefiro dessa maneira. Então teremos o quê? Cateto, cateto e hipotenusa, tá? Quando falo hipotenusa ao quadrado, tá? Como vimos anteriormente, você vai formar um quadrado mesmo, né? Calcular a medida da hipotenusa. Se um triângulo retângulo apresenta 3 cm e 4 cm como medida dos catetos, qual a medida da hipotenusa desse triângulo? Então nós temos a fórmula: hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então no exercício nós temos o valor dos catetos, 3 e 4 centímetros, onde devemos substituir no lugar do cateto K3, no lugar do cateto K4. Resolvendo a potência, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Somando, teremos 9 mais 16, 25. O inverso da potência é a raiz quadrada. Então, a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 25, que seria o quê? 5 vezes 5, tá? Resolvendo através da multiplicação. Portanto, a hipotenusa vai medir 5 centímetros. Calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo cujo cateto mede 8 metros e 15 metros. Vamos desenhar um triângulo para visualizar melhor. Então, temos um triângulo retângulo, onde os catetos medem 8 e 15 metros. Queremos achar o valor da hipotenusa. Tá? Então, cateto 8 metros, cateto 15 metros, hipotenusa, que é o lado maior, é o valor que queremos achar. Então, nós temos hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Substituindo os catetos, no caso 8 e 15, 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 15 vezes 15, 225. Somando, teremos 289. O inverso da potência é a raiz quadrada. Hipotenusa igual a raiz quadrada de 289, que seria 17 vezes 17. Portanto, a hipotenusa mede 17 metros. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros em posição inclinada em relação ao solo. Percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Então, temos uma situação assim. Tá? Ele percorreu
Tá? Transformar aqui metros em quilômetros vai ficar mais fácil. Então, 5.000 metros, 5 quilômetros. Então, ele percorreu 5 quilômetros. Tá? Relação ao solo, 3 quilômetros. Eu quero calcular a altura do avião. Tá? Então, nós temos hipotenusa quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesse caso, eu quero achar o valor de um dos catetos. Tanto faz esse ou esse. A hipotenusa mede 5, um cateto mede 3, eu quero achar o outro cateto. 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado, 9. Seria 5 vezes 5 e 3 vezes 3. Vou isolar minha altura, que eu quero achar, mudando o 9 de lado. 25 menos 9, 16. O inverso da potência, raiz quadrada. Raiz quadrada é 16, tá? 4. Tá? Então, qual é a altura? Ou 4 km ou 4.000 metros de altura. No topo de uma torre, 3 cabos de aço estão ligados à superfície por meio de gancho, dando uma sustentabilidade à torre. Sabendo que a medida de cada cabo é de 30 metros e que a distância dos ganchos até a base da torre é de 15 metros. Tá? Determina a medida da altura da torre. Então, nós temos aqui, tá, a torre, tá? Queremos calcular a altura dela. Da base da torre, nós temos 15 metros. Aí, o cabo mede 30 metros. Tá? Então, temos aqui um triângulo retângulo aqui, ó. Então, nós teremos hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa aqui vai ser o cabo, que é 30 metros. E temos um dos catetos. 30 ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais x ao quadrado. 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. Isolando o x, iremos mudar o 225 de lado. 900 menos 225, 675. O inverso da potência é a raiz quadrada. Tá? Aqui nós não temos uma raiz quadrada exata. Temos um valor aproximado de 26 metros. Tá? Então, a altura da torre, tá, é aproximadamente 26 metros. Uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada sobre um muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros, que determina a altura do muro. Temos aqui o muro, tá? A escada que mede 12 metros e a base da escada até o muro de 8 metros. Tá? Onde a gente forma aqui, tá, um triângulo retângulo. Então, nós temos hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nossa hipotenusa mede 12 e um dos catetos mede 8. Então, 12 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. 12 vezes 12, 154. 8 vezes 8, 64. Isolando o x, temos 154 menos 64 igual a 80. O inverso da potência, raiz quadrada. Raiz quadrada de 80 não é um valor exato. Temos um valor aproximado de 8,94. Tá? Então, a altura do muro podemos usar 8 metros, tá? 94 centímetros. Ou arredondando para 9 metros. A diagonal do retângulo mede 10 centímetros. Um dos seus lados mede 8 centímetros. Qual é o perímetro desse retângulo? Tá? Então, temos um retângulo, tá, onde a diagonal mede 10, um lado mede 8. Vamos achar quanto mede o outro lado. Então, nós temos hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, isso aqui é hipotenusa mede 10, cateto mede 8. 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais c ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 8 vezes 8, 64. Isolando a incógnita, 100 menos 64, 36. Raiz quadrada 36, 6. Portanto, tá, mede 6. Então, qual vai ser o perímetro? 6 mais 6, 8 mais 8. Vai ser de 28 centímetros. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados da figura. Carla, ao procurar seu gatinho, o avistou em cima de uma árvore. Ela então pediu ajuda à sua mãe e colocaram uma escada junto à árvore para ajudar o gato a descer.
Sabendo que o gato estava a 8 metros do chão e a base da escada estava posicionada a 6 metros da árvore, qual o comprimento da escada utilizada para salvar o gatinho? Então temos aqui, tá, a altura do gato em relação ao chão, formando um triângulo retângulo, tá? Altura 8 metros, da base 6 metros. Usando Pitágoras, tá? Temos, tá, A ao quadrado, que eu quero achar que é a hipotenusa, é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, tá? São os catetos. 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36. Somando, 64 mais 36, 100. Raiz quadrada de 100, 10. Então, a altura da escada vai ser de 10 metros. Usando o triângulo de Pitágoras, determina a altura de um triângulo equilátero de 15 centímetros de lado. Lembrando que tem um equilátero, os três lados têm a mesma medida. Tá? Então, a altura desce perpendicular ao ponto médio da base. Se mede 15 centímetros, metade vai ser 7,5. Então, nós temos hipotenusa, cateto e cateto. Queremos achar o valor de um cateto. Tá? Então, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa mede 15, um cateto 7,5. 15 ao quadrado, 225. 7,5 ao quadrado, 56,25. Mudando de lado, tá, teremos 168,75. Raiz quadrada, tá, não vai dar um valor exato. Tá, um valor aproximado de 12,99, tá, ou 13 centímetros. Temos Pitágoras calculando a altura da pirâmide, que vai da base até a parte mais alta perpendicular, formando um triângulo retângulo.